Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela possibilidade de fazer essa comunicação junto à conferência entre o CLIO e a UTERP Arte e Poder, e ainda mais nessa mesa dedicada à arquitetura e relações da cidade. Nessa minha fala, eu que sou historiador da arquitetura, dedicado a pesquisas sobre identidade e representação da arquitetura e as relações na cidade, eu vou falar um pouco sobre a trajetória, tanto profissional e sobretudo política, do arquiteto Manuel Garcia Senra, galego de Pontevedra, que migrou para o Brasil no começo do século XX. Esse Manuel Garcia Senra nasceu em Pontevedra, na Galícia, no ano 1886. Sua família, especialmente seu pai e seu irmão mais velho, seu pai José e seu irmão mais velho Lizardo Garcia Senra, emigraram para o Brasil na virada do século. Ao chegar em São Paulo, ambos rumaram para o oeste do estado, que era a fronteira mais nova e principal zona produtora naquele momento de café. Nessa região se ocuparam da construção de telhados e grandes estruturas de madeira, basicamente voltadas à agricultura do café. Armazéns para secagem, torrefação e tudo que estava envolvido diretamente à produção de café. No Brasil, por causa de uma longa tradição de arquitetura, de taipa, de portuguesa, faltava-se um know-how da população local na construção dessas grandes estruturas de madeira. E é nessa capacidade técnica que os Senra vão se inserir economicamente na imigração em São Paulo. Manuel, que não imigrou junto com os pais, pelo que se sabe, através do dinheiro que o seu pai e seu irmão mais velho conseguiram através desse trabalho técnico no oeste paulista, na cidade de Catanduva, Cabreúva, se dedicou aos ofícios da marcenaria, com uma exceção, até pela sua instrução diferenciada de formação na Espanha. Ele começou a trabalhar sobretudo nas artes decorativas em madeira, entalhe e marcenaria um pouco mais refinada. Em 1920, Manuel Garcia Senra já está radicado na capital, em São Paulo, e começa a se inserir dentro da dinâmica da cidade através dessa capacidade técnica. E se oferece o que pode ser visto nos manuais mercantis e de ofícios como carpinteiro e marceneiro. Já em 1920 se oferece no âmbito da cidade, aqui só uma pausa sobre São Paulo 1920, uma cidade com em torno de 580 mil pessoas, a maioria delas, mais da metade, famílias imigrantes europeias, sobretudo italianos, a grande maioria, mas também importantes e significativas de outras partes, espanhóis, portugueses, do leste europeu, japoneses e sírio-libaneses. Nessa cidade em franco crescimento, sobretudo por causa do dinheiro advindo da lavoura cafeeira e da indústria nascente de substituição que surgiu depois da Primeira Guerra Mundial no Brasil, Manuel Garcia Senra encontra caminho para seu ofício enquanto arquiteto. E onde ele vai encontrar seus principais proprietários interessados na sua arte? Sobretudo, primeiramente, na própria colônia espanhola. Não especificamente galega, mas no conjunto dela, que incluía pessoas vindas de Madrid, da Andaluzia e várias regiões da Espanha. Poderia falar de vários, mas vou falar centralmente da primeira grande encomenda que Manuel Garcia Senra encontra, que é para o imigrante espanhol Gabriel Pérez Bru, natural de Barcelona, que, dedicado aos ofícios, que era um dos principais ofícios das quais os imigrantes espanhóis se dedicavam em São Paulo, que era o comércio de cereais no entorno do mercado municipal e outros insumos agrícolas e comércio de bens de viveres na cidade. Os espanhóis também se dedicavam à produção de sapatos, chapéus, mas nesse caso Gabriel Pérez Bru, dedicado ao comércio agrícola, exportação de café e bolsa de cereais, enfim, comércio de cereais. Gabriel Pérez Bru, como a maioria dos seus, nas ruas de comércio de cereais, tinha a dinâmica de casa como, no primeiro andar da casa, o comércio e no segundo andar, a residência. Essas famílias, ao momento do melhor enriquecimento e acúmulo de capital, procuraram construir casas de gosto burguês
em bairros de classe média e classe média alta. É o que vai fazer Gabriel Pérez Bru sobre encomenda de projeto de Garcia Senra. Ele construiu uma casa que ele encomendou uma casa que ele procurou dar o nome de Vila Aurora. Aurora, por causa de sua esposa, Aurora Navas Figueiredo, natural de Málaga, na Espanha. E nessa casa, Garcia Senra nitidamente propõe uma casa de gosto oriental, o que interessantemente mostra uma opção por um estilo arquitetônico que remete à origem não só desse grupo espanhol, mas sobretudo da própria Aurora, tendo visto que ela era natural de uma vila próxima de Málaga, e que faz referência clara pelo desenho arquitetônico ao passado mourisco da Espanha, sobretudo pelo uso do arco em ferradura. E aí nesse ponto é o que a gente marca o momento chave da vida vamos dizer assim, o momento chave na vida de Manuel Garcia Senra, que é o momento que ele consegue a primeira encomenda de um palacete na cidade de São Paulo. Ele tem a trajetória artística bruscamente interrompida exatamente pelo seu envolvimento político e suas opções e coragem nesse sentido com a política da cidade e do Brasil. 1924, só um adendo, a construção da casa começa o projeto em 23, a construção efetiva em maio de 24. Julho de 1924, estoura em São Paulo uma revolta das forças militares locais, do governo local, contra o governo local, na tentativa de tomada do poder no Rio de Janeiro. Essa revolta, conhecida dentro do movimento tenentista, o que é o tenentismo rapidinho? É um movimento que surge em 1922, onde o médio oficialato se predispõe a mudar a estrutura política no Brasil através de reformas, por descontência com a classe política brasileira, basicamente tomada pela oligarquia latifundiária agrícola, não só do café, mas dos vários estados do Brasil. E dentro desse movimento tenentista, em São Paulo, em 1904, tem-se a revolta mais grave, que é um movimento voltado das forças locais que tentam tomar o governo e tem um projeto para tomar do Brasil e reformas, instalação do voto universal, voto secreto, universalização da saúde e da escola pública, demandas de reformas dentro da estrutura do Estado. Essa revolta estoura dia 5 de julho, e nas primeiras horas Manuel Garcia Senra já tem parte das forças dos revoltosos. Ele, por sua experiência técnica e por se dizer engenheiro, enfim, ele toma rápido o auxílio das forças revoltosas, por contato extremamente próximo com os comandantes Isidoro Dias Lopes e Miguel Costa, e se dedica a operacionalizar essa revolta. Até por sua formação, ele trabalha com instrução de uso de bombas e, sobretudo, se dedica ao que é o seu grande feito no período da revolta, que é a construção de carros blindados, tendo em vista que as forças legais, ou seja, que vinham de frente contra os revoltosos de São Paulo, vinham do Rio de Janeiro com colunas de tanques, sobretudo materiais vindos da Europa depois da Primeira Guerra Mundial, material bélico novo, e que os revoltosos tentam enfrentar através de improvisação de carros blindados contra as forças legais que, a partir do meio dessa revolta, cercariam São Paulo. Foi uma revolta extremamente, apesar de curta, 28 dias, extremamente violenta do ponto de vista da cidade. As forças contrárias aos revoltosos se estabeleceram na cercania das cidades, da cidade de São Paulo, e durante o cerco bombardearam principalmente os bairros operários, como forma que eles chamavam de punição e cerco restritivo, de maneira que fazer a cidade se render o mais rápido possível, e quem pagou a conta dessa violência foram os bairros operários por causa do bombardeio. Aqui outro adendo. Durante essa revolta se formaram rapidamente batalhões estrangeiros. Os soldados revoltosos no primeiro momento eram 1.500, durante o conflito chegaram a 7.000 do lado dos revoltosos, e basicamente a grande maioria imigrantes. Se formou um batalhão italiano, comandado por imigrantes italianos, um batalhão alemão, onde se juntavam alemães, austríacos, holandeses,
e um batalhão denominado Batalhão Húngaro, que se somavam não apenas húngaros, mas outros membros do leste europeu, sobretudo russos, e pessoas que migravam no começo do século e depois da Revolução Russa. Nessas fileiras de batalhão imigrantes, Manuel Garcia Senra também tem posição destacada entre os comandantes de um batalhão estrangeiro. Não ocorreu a existência de, por exemplo, um batalhão espanhol, sobretudo porque os espanhóis se dedicavam ao trabalho comercial, e no momento de conflito é uma população um pouco mais receptiva ao envolvimento, diferente dos outros grupos que eram sobretudo os operários. Mas de qualquer forma, Manuel Garcia Senra é apontado como um dos comandantes do batalhão estrangeiro. Findada a revolta, Manuel Garcia Senra é preso e ele recebe, entre as várias acusações que lhe foram atribuídas, desde tentar mudar a ordem do Estado, invasão de propriedade, uso de força bruta, todas essas punições, ele recebe grau máximo de punição, maior que inclusive aos líderes militares. Sobretudo, aí faz esse adendo, sobretudo pelo fato de ser estrangeiro. A punição dele por ser estrangeiro, o juiz do caso, tanto local como o juiz federal, aplicam a obrigatoriedade de cumprimento integral da pena no Brasil e determinam que após o cumprimento da pena se avalia a extradição dele de volta para a Espanha. No período que ele fica preso, que vai de 1924 a 1930, várias tentativas de setores simpáticos à causa dos tenentistas tentam habeas corpus para soltar ele, os demais presos não conseguem. Em 1928 ocorre uma greve de fome, tendo em vista os maus tratos e as más condições da prisão desses revoltosos, até que em 1930, o que a gente no Brasil se chama Revolução de 30, muda a ordem do governo. Sobretudo depois da crise de 1929, a crise econômica faz que a antiga aristocracia oligárquica brasileira tem uma fratura dentro da estrutura dela, e estados periféricos criam um movimento que, junto com a própria o ideal tenentismo, e tomam o governo no Rio de Janeiro a partir de 1930. Em 30, Manuel Garcia Senra é anistiado por esse novo governo, que a partir de 1932 vai sofrer a Primeira Guerra Civil, também conhecida como Revolta de 32 em São Paulo, e esse governo vai gradativamente, sobretudo a partir de 1937, criando características de um governo totalitário, que pouco ou nada difere, por exemplo, do Estado Novo em Portugal. Tanto que em 1937 temos o Estado Novo no Brasil. Em 36, depois de conseguir o habeas corpus e várias restrições no ofício, Manuel Garcia Senra consegue restaurar seu escritório de arquitetura no Palacete Santa Helena, um importante endereço em São Paulo. O que não dura muito, pois em 37, com a eclosão do Estado Novo, o golpe que instala o Estado Novo, o regime totalitário, nas primeiras horas de seu funcionamento, através da Delegacia de Ordem Política e Social, prende Manuel Garcia Senra, e a alegação é o indivíduo nitidamente perigoso e que estava envolvido e de confiança com os antigos revoltosos, sobretudo Isidoro Dias Lopes, que é o comandante da revolta em 24. Manuel Garcia Senra vai passar o Estado Novo preso e só vai ser liberado depois do fim do Estado Novo. E só vai conseguir a validação do seu diploma e, sobretudo, a naturalização enquanto brasileiro em 1954. Feito esse panorama, que comecei lá, falando da dedicação dele ao ofício de arquitetura e interrompido pela revolta, e todo esse período que vai de 1924 a quase 1945, entre prisões e perseguições, se faz aqui um momento de reflexão do ponto de vista de como essa trajetória profissional é interrompida pelo sentido político. Os próprios antigos proprietários, no caso Gabriel Pérez Bru, que teve o projeto feito por Manuel Senra, procura distância em relação a ele, por entender ele como possivelmente um anarquista, um comunista, e que seria mal visto no âmbito da cidade. Então, o fato de ele ter sido preso e perseguido faz com que o seu próprio grupo imigrante procure guardar certa distância dele, não por questões pessoais, mas por medo de estar perseguido. E aqui, só uma questão do ponto de vista político, não é possível nesse momento precisar se o Senra era particularmente comunista, partidário de ideias anarquistas, enfim.
era sobretudo uma pessoa que tinha vontade de princípios de revolucionário. No Brasil, até 1917, há sobretudo uma preponderância das ideias anarquistas. Aqui no Brasil existia, até 1917, a primeira greve geral foi organizada por anarquistas e surgiu através do movimento de mulheres. As ideias marxistas chegam no Brasil e ganham força sobretudo após a Revolução Russa, que aí as ideias comunistas e o próprio Partido Comunista se estabelece sobre as antigas bases do anarcossindicalismo. Mas nesse momento, e junto com isso com o tenentismo, não se pode precisar especificamente ele era tal coisa. Isso é uma discussão que seria até anacrônica. Então, porque essas coisas se confundem. Um dos líderes tenentistas, Luiz Carlos Prestes, por exemplo, seria o principal membro histórico no Brasil do Partido Comunista. E aqui fica a última reflexão, que eu acho que é a contribuição central para a questão da conferência, que é o quanto um profissional como o Senra, imigrante em uma cidade de maioria imigrante, controlada por uma oligarquia, se coloca às custas de sua própria profissão e inserção na cidade, dentro de um espírito transformador e ideais revolucionários, sem restrições do ponto de vista pela condição de imigrante. E não só Manuel, aqui a questão central é Manuel, por causa do ofício de arquiteto dele, mas coloco aqui uma questão também. Nessa revolta de 24, eram 1.500 soldados normais e chegou ao seu fim do conflito só entre os revoltosos 8.000 soldados imigrantes. A maioria deles alistados pelas ideias e também por uma promessa do governo provisório revolucionário, que era aqueles que se alistassem encontrariam terra pelo interior do Brasil, em uma promessa de um valor em dinheiro e mais 50 acres de terra pelo interior, para fazer aquilo que faziam na Europa, que era a agricultura. A maioria dessas classes operárias eram operárias por oportunidade, mas vinham de famílias imigrantes que procuravam e tinham o desejo de voltar aos ofícios agrícolas. Então, quanto que a relação de imigrante e seu passado e sua identidade influi na luta política no âmbito da cidade. E, ao mesmo tempo, pensando na principal e única obra ainda presente do Senra na cidade de São Paulo, a Vila Aurora, que recentemente foi tombada pelo Conselho Municipal e se encontra em outros processos no âmbito estadual, o quanto que ela também não marca essa identidade imigrante, pela busca do traçado e lembrança desse passado espanhol, sobretudo pelo desenho que lembra o passado árabe mourisco da Península Ibérica. Essa é a minha contribuição e deixo aqui o meu contato para difusão dessa pesquisa. E aproveito para lembrar que é um artigo, uma pesquisa que está em decorrência, que vai ser publicada em artigo e que com certeza vou colocar à disposição da Universidade de Santiago, a associação entre o CLIO e a Anterp, e para que essa pesquisa possa ser difundida, inclusive debatida com a colaboração de vocês, no sentido que, antes de tudo, o intento dessa manifestação junto à Universidade de Santiago de Compostela pelo fato de Manuel Garcia Senra ser, entre outras coisas, um imigrante galego. Deixo aqui meus agradecimentos e obrigado.